Somos profundamente agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem nos dado até aqui. Sabemos que o Senhor, através do Seu Espírito, tem nos conduzido debaixo do Seu temor, da Sua palavra. E vamos prosseguir aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que Ele ainda tem para ministrar a nós. Estamos estudando juntos sobre as marcas, o caminho, o progresso da vida cristã madura. Naquilo que concerne a mim, quanto ao encargo da palavra, estou compartilhando sobre o caminho da cruz, uma marca fundamental para o progresso da maturidade. E como nós precisamos, diante do Senhor, rever a nossa vida dia após dia, sobre todos os aspectos. Porque, amados irmãos, a nossa vida é uma realidade muito complexa. Nós somos cercados de complexidades, de lutas, de dificuldades, guerras por fora, por dentro. Muitos cárceres que se abrem na nossa mente com o propósito de nos aprisionar, nos manter em cativeiros, em pântanos, com o propósito de destruir a nossa fé. Nós vivemos num mundo governado por principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade que atuam em todas as esferas e têm seus dardos inflamados lançados contra nós a todo tempo. E isto por si só define que este mundo não é um parque de diversão, é um terrível campo de batalha. Então, só o Senhor para nos ajudar, dia após dia, momento após momento, para que venhamos viver uma vida cristã madura, para que possamos correr a nossa carreira cristã de maneira ascensional, focando no nosso Senhor Jesus, olhando firmemente para Ele. Que o Senhor mais uma vez se revele a nós aqui neste lugar. Que Ele encontre aqui entre nós o lugar do seu prazer, para que a sua palavra possa se derramar e inundar os nossos corações. Eu convido todos vocês, por favor, abram comigo suas Bíblias em Juízes, capítulo 16. Vamos ler os versículos 28 a 30. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força esta vez. Chama atenção para esta frase: dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te pedimos encarecidamente no nome de Jesus, que tu venhas falar a todos nós. Senhor, quem pode penetrar no mais profundo do nosso coração e conhecer as motivações erradas, os caminhos errados, as nossas condições, as lutas que enfrentamos, as dificuldades,
Só o Senhor. O Senhor é aquele que sonda os corações. Teu Espírito é aquele que perscruta o mais profundo do nosso ser. Por isso, só o Senhor, nesta manhã, pode, com uma única palavra, atingir cada um de nós de maneira distinta, particular, segundo as necessidades que temos, Senhor. Nós temos necessidades pessoais e também congregacionais. É a tua vara, é o teu cajado que está sobre a tua casa, porque o Senhor é o pastor da tua igreja. Então nós te pedimos, ó Supremo Pastor, socorre-nos nesta manhã, no poder do nome de Jesus. É neste nome exaltado que nós oramos, o nome do teu Filho, e pedimos a ti mais uma vez, venha a nós através da tua palavra, cura-nos, restaura-nos, transforma-nos, renova-nos, aviva-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, ontem estivemos vendo sobre a vida de Paulo, ali no capítulo 12, de 2 aos Coríntios, um pouco da experiência dele, do trabalho da cruz, como ele teria que viver esta vida paradoxal. Por um lado, tantas reprovações, tantas lutas. Ele chama tudo isso de um espinho na carne, como um mensageiro que o esbofeteava. Ele tinha que lidar com essa esfera tão difícil da sua vida, a ponto dele chegar diante de Deus e orar para que o Senhor pudesse remover isso da vida dele. A resposta foi surpreendente. O Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto aqui é um princípio governante para todos nós, não somente para Paulo, mas para todos nós. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O termo fraqueza, no contexto da vida de Paulo, é diferente do termo fraqueza que nós iremos estudar sobre a vida de Sansão. Se nós abrimos as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, não precisamos fazer isso agora, nós vamos ver como Paulo descreve essas fraquezas, essas lutas, essas privações, provações, açoites, perseguições, tudo aquilo que ele sofria na sua própria carne, por amor a Cristo. E ele vai dizer que o sofrimento mais profundo, mais agudo, mais angustiante, não eram esses, não eram os açoites, não eram as prisões. É quando ele sofria por um irmão que tropeçava. Ele sentia os seus ossos doer. Ele sentia como que um fogo que o queimava por dentro. Então tudo isto define a palavra fraqueza na vida de Paulo. Não era uma fraqueza moral. Era a sua própria incapacidade em lidar com esses sofrimentos. Mas o Senhor deu a ele um batismo, o mergulhou na sua graça. Aí ele pôde compreender o poder da graça. E foi isto que o habilitou, o capacitou a cumprir a sua carreira, cumprir cabalmente o ministério que ele recebeu do Senhor, a carreira que lhe foi proposta. Agora nós vamos tomar um outro exemplo. Eu creio que isso é muito importante, irmãos, porque os aspectos desses exemplos que estou estudando com os irmãos e que ainda iremos estudar, são práticos, demonstra a nossa realidade do dia a dia, os conflitos que vivemos. Porque os conceitos que nós temos para viver a vida cristã celestial de maneira elevada,
são conceitos estritamente bíblicos. Nós temos que ser cuidadosos. Nós não temos que ler o livro do Steve Jobs ou de outros aí, que para este mundo tiveram uma grande projeção de sucesso para nós aprendermos princípios e aplicá-los à nossa vida. Nós não temos estes homens como referência. Você não precisa gastar um segundo da sua vida para ler a biografia desses homens, que o mundo admira, que o mundo está aos seus pés, para você conhecer o que é uma vida de sucesso. Não é uma vida de sucesso que nós buscamos. Nós buscamos uma única vida. Uma única vida. Nós buscamos Cristo. Nós buscamos ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Nós buscamos Ele como nosso padrão, como nossa vida, como nosso tudo. Então o nosso padrão não é terrenal, é celestial. Isso é um conflito, porque a nossa alma, a nossa carne, melhor assim, a nossa carne, o velho homem que ainda está presente em nós, ele busca tudo aquilo que ofende o caráter de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Há uma guerra dentro de nós. Paulo chama esta guerra, ali em Gálatas capítulo 5, ele chama uma guerra de trincheiras. Nós estamos em uma terrível guerra, em uma grande batalha entre a carne e o espírito. Andar no espírito e não satisfazer os desejos da carne, porque a carne e o espírito militam. Então nós temos que ter clara consciência destes fatos dentro de nós. E aí você vai caminhando a sua vida do ponto de vista natural, e os conflitos surgem, as lutas surgem, e nós sofremos. Mas o cristão, ele não é como o ímpio, que sofre, porque a vida do ímpio é sofrer sem propósito, sofrer como consequência natural da sua vida, daquilo que ele é. O cristão não. Sofrimento na vida do cristão é didático. O cristão sofre quando ele vive na prática do pecado. Se ainda o pecado é cultivado, é praticado, o cristão vai sofrer. Aí o Senhor vai usar o agulhão, o Senhor vai usar circunstâncias, Ele vai usar o sofrimento como um instrumento de transformação. E o propósito do sofrimento no cristão que vive na prática do pecado é levá-lo ao arrependimento. O cristão também sofre por causa do seu ego. O ego que não converte, que não se rende, que não quebranta, que o torna altivo, soberbo. Então Deus vai usar o sofrimento para poder quebrantar este coração. Quando Deus toma o sofrimento na nossa vida para tratar com o nosso ego, o objetivo de Deus é tornar-nos homens e mulheres quebrantados. Ele vem quebrar essa cervical aqui, ó, para você se curvar, para você se render. E por último, o cristão, ele sofre por causa de Cristo, por causa do testemunho de Cristo. E quando ele sofre por causa do testemunho de Cristo, o objetivo deste sofrimento é produzir nele amadurecimento. Então nós sofremos por causa dos pecados, arrependimento. Por causa do ego, quebrantamento. Por causa de Cristo, crescimento. Então o sofrimento na nossa vida é didático. Sofrimento é um instrumento de transformação de caráter. Nós temos que entender isso, irmãos. Agora, você vai vendo que o padrão que Deus nos dá é isto, um padrão celestial. Nosso conceito de valores, de medidas, de tamanho, seja lá o que for, nunca é de acordo com o padrão do mundo. Uma das grandes tragédias que explica a degradação espiritual de muitas comunidades é porque eles, consciente ou inconscientemente, eles são tomados pelos padrões, pelas medidas, pelos valores do mundo. Deixe-me dar um pequeno exemplo aqui.
Como se mede o tamanho de uma comunidade cristã? Será que a gente diz assim, a comunidade de tal lugar é muito pequena lá tem só 5 irmãos. Ah, é pequena. Mas a comunidade tal tem 500 irmãos. Nossa, lá é grande. Será que este é o padrão de Deus para medir o tamanho de uma comunidade cristã? Não é. Bom, então qual que é? Se não é, temos que ter uma base bíblica para contrastar isso. É tão simples essa base. Mateus capítulo 18, versículo 20. Tem muitos aspectos aí. Se você ler desde o 18, o Senhor vai colocar o fundamento, vou dizer assim, o fundamento doutrinário da realidade da vida da igreja. O que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. Então, como que nós podemos explicar o que é uma igreja cristã baseada nesse texto? É o lugar onde os céus e a terra se encontram. Amém? Esse é o primeiro ponto. Aí, se você ler o versículo 19, nosso Senhor vai dizer assim: se 2 dentre vós concordarem acerca de algum assunto, e esse assunto tem que ser de acordo com a vontade de Deus, isso será realizado pelo Pai. Então nós podemos colocar um outro ponto. Estou passando sobre isso de maneira muito superficial, mas encorajo vocês a ir aos pés do Senhor. Vocês vão perceber a grandeza desses textos, suas dimensões. Então o que esse versículo 19 vai nos ensinar? É importante que a nossa vida de comunhão, ela tenha um reflexo da realidade daquilo que é a Trindade, para que a vontade de Deus seja sempre a nossa vontade, e que a vontade de Deus seja a nossa oração. Bom, esse é apenas um pequeno ponto que eu estou extraindo deste texto, porém tem muito mais. É porque eu quero chegar no versículo 20, e aqui o nosso Senhor vai dizer o tamanho da igreja. Qual é o tamanho da igreja? Como se mede o tamanho da igreja? Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, primeiro, para que nós saibamos a dimensão da igreja, nós temos que, em primeiro lugar, ter a consciência, para que a igreja, o povo de Deus, seja realmente uma realidade espiritual dos céus na terra, uma harmonia de comunhão terrena e celestial. É importante que ela esteja unicamente debaixo do nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor vai dizer assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então o tamanho da igreja não é medido pela quantidade de pessoas, mas pela presença de Cristo entre eles. Amém? Porque a medida de Deus para nós é Cristo, e não nós mesmos. Isso muda todo o nosso conceito, irmãos. Todo o nosso conceito. Se alguém um dia perguntar o tamanho da sua comunidade de irmãos, você vai dizer: o tamanho da nossa comunidade é o tamanho de Cristo. É a sua presença, é a medida da sua presença que determina o nosso tamanho. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nos preocupar, não é em indiscriminadamente encher o local de pessoas, mas encher o local de Cristo. A consequência, irmãos, é que as almas correrão a Cristo. As pessoas vão encontrar Cristo entre nós, e não um programa que tem que manter uma multidão ativa. Aí nós vamos ter que satisfazer os desejos da multidão. Aí, irmãos, vai precisar de técnicas. Aí você vai precisar ser criativo. Tem livros aí para isso. O líder criativo. Programas. Qual é a nova onda? A igreja vai entrar numa obsessão. E uma coisa está acabando e a outra já está começando. E você tem que se manter antenado no mundo gospel. Porque senão, irmãos, a multidão vai comer em outro pasto. E aí uma preocupação. Quem é que sobrevive sem um estresse, sem uma depressão num contexto desse? Aí alguém vai escrever um livro sobre esgotamento espiritual, esgotamento de pastores, vai fazer pesquisa, tem pesquisa feita, e os índices são altíssimos, pastores em depressão. Como é que explica isso, irmãos? Pastores em depressão, depressão ministerial. Publica um livro desse aí, você vai se tornar famoso do dia para a noite,
Porque tem centenas, milhares de consumidores para isso, irmãos. Alguma coisa saiu fora do prumo. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que os que esperam do Senhor renovarão suas forças. É porque, sabe por quê? Eu vou só colocar um ponto, até porque eu não sou especialista no assunto, mas vou dizer algo para vocês. Uma das maiores causas de depressão entre os cristãos é porque eles pararam de esperar o Senhor. Porque você quer uma consulta de graça e transformadora, que vai mudar a sua vida. Se alguém que estiver em depressão, você vai se libertar na hora. É simplesmente você colocar o seu anelo no Senhor e desejar a vinda dele todos os dias. Não tem depressão que vai corroer a sua mente. Não tem tristeza que vai te puxar para baixo. Você não vai ter fome de suicídio, você vai ter fome de arrebatamento. Então nós temos que mudar os nossos valores, irmãos. Sabe por quê? Transtorno de ansiedade, essas coisas todas que está assolando o mundo e também os cristãos, é porque nós estamos perdendo o padrão, nós estamos perdendo os valores, nós deixamos de buscar as coisas do alto, nós deixamos de buscar aquele que está sentado no trono. Irmãos, eu preciso te dizer isso. Depressão é uma doença que pode atingir a mim, a qualquer um de nós. Se você estudar a Bíblia, você vai encontrar homens de Deus que experimentaram depressão. Elias, 1 Reis capítulo 19. Ele foi tomado de uma tristeza avassaladora, a ponto dele pedir a morte. Ele entrou num estado, num cárcere, e começou aquela autoacusação. É tudo isso que Satanás quer. Mas, irmãos, é só Deus abrir um pouquinho da janela celestial. Ansiedade, depressão, seja lá o que for, vai tudo embora, irmãos. Olha Jeremias. Você sabe o que é 40 anos você pregar e ninguém te ouve, ninguém te atende? Você imagina você ter uma congregação, você tem a palavra de Deus, Deus fala para você, vai lá e prega a palavra, mas a congregação não vai te ouvir. Aí Deus fala assim, vai até a congregação, pega um cântaro, põe na cabeça, sai correndo na cidade. Aí a congregação fala, nosso pastor ficou louco, esse profeta é louco, esse irmão perdeu o juízo, é ridículo, ele fazia coisas ridículas, ninguém ouvia, seus amigos abandonaram, ele era tido como um traidor, tudo se voltava contra ele. Aí um dia ele diz para Deus assim, vou parafrasear, me seduziste, Senhor, me enganastes, o Senhor me enganou, eu estou sendo uma chacota, o Senhor fez de mim uma chacota. Olha onde Jeremias chegou, irmãos. Ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, ele começa a amaldiçoar o seu nascimento, sua vida, tudo. Porque a depressão, ela cega a sua mente, o seu sentimento, as suas emoções. Você começa a olhar para sua esposa, seu esposo, seus filhos, você perde a alegria de viver. Então, qualquer um de nós podemos passar por isso. Mas o Senhor vai lá e coloca a mão assim na fenda da janela e abre. Aí Jeremias disse assim, mas só de pensar e não falar do teu nome, eu sinto fogo me matando por dentro. Ah, irmãos, é isso que nós precisamos. Não tire os olhos do Senhor. Pare de ficar olhando para o seu umbigo, deixe de ser umbigocêntrico. Passe a ter um olhar cristocêntrico. Vá aos pés do Senhor. Não há nada, irmãos, não há nada que possa libertar você da depressão, de transtorno de ansiedade, do que a vida piedosa aos pés do Senhor. Vai estudar a vida de Maria, em Lucas capítulo 10. Você vai ver que esta única coisa vai ser melhor do que fazer 10 meses de sessões com um psiquiatra. Você vai ver. Você vai ver que é muito melhor se alimentar da comunhão com Deus do que ficar escravizado por remédios que vão controlar suas emoções. Meus irmãos, receba esta palavra porque ela vem do Senhor para vocês.
Vamos aqui falar um pouco sobre o Sansão, entender o caminho da cruz na sua vida. Amados em Cristo, quando você estuda a partir do capítulo 13 do livro de Juízes sobre o nascimento de Sansão, existe uma advertência divina sobre toda a história de Sansão. O perigo de nos esquecer da nossa vida de consagração ou do nosso chamamento. Se você estudar todo o contexto do livro de Juízes, que forma o contexto espiritual para entender a história de Sansão, você saberá que durante 111 anos, a nação de Israel viveu em cativeiros. 111 anos. Cativeiros que, somando todos esses anos, bem maior do que o cativeiro da Babilônia, onde eles ficaram 70 anos. Então, Sansão, ele é consagrado por Deus. Ele era um homem que tinha uma consagração especial, com propósito especial. E o propósito de Deus na vida de Sansão era lembrar Israel do seu chamamento, do seu testemunho, que era uma nação diferente, e Sansão era diferente. Ele era um nazireu. Número 6 vai nos mostrar o que era ser um nazireu. Segundo a lei, era um voto temporário. Sansão não. Ele deveria ser um nazireu por toda a sua vida. Isso indica que ele deveria ser um homem consagrado por toda a sua vida. Então a vida de Sansão vai nos mostrar isto. E você pode resumir, e é o que eu quero fazer para aproveitar melhor o tempo. Você pode resumir a vida de Sansão em 2 lições. Primeiro, o poder de Deus demonstrado de maneira extraordinária. Você vai ver que na vida de Sansão, o poder de Deus se manifestava de maneira extraordinária. E segunda lição, em contraste a isso, se por um lado ele era um homem que experimentava de maneira extraordinária o poder de Deus, por outro lado havia o poder sedutor do mundo sobre a sua carne. O poder maligno, sedutor do mundo sobre a carne de Sansão. E esta foi uma batalha que ele travou por toda a sua vida. A história de Sansão vai nos mostrar 4 princípios espirituais. Eu vou citar cada um deles. Primeiro, eu já disse, mesmo que de maneira rápida, a nossa vocação espiritual. Nós precisamos tomar consciência que temos uma vocação celestial. A nossa aspiração é celestial. O nosso testemunho é celestial. O nosso padrão é celestial. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nossos pés estão aqui, mas o nosso coração tem que estar no céu. Você trabalha, você tem sua empresa, sua família, você tem até amigos de trabalho, você tem sua vida do ponto de vista social natural. Ok, todos nós temos. Mas você precisa saber que, em primeiro lugar, você é um novo homem, uma nova mulher. Você tem que entender que você não é igual às outras pessoas. Você tem que compreender que a sua vida é vivida num plano mais alto. Você precisa ter isso na sua consciência. Você não entra na onda do mundo, você não entra nos valores do mundo, você não entra no conceito do mundo. Nós vivemos valores governados pela palavra de Deus. Nós temos um padrão, e o padrão é a vida de Cristo. Fora deste padrão, nós seremos um fracasso. Em segundo lugar, a nossa vida tem como função nessa terra sustentar o testemunho de Cristo.
O nosso chamamento é sustentar o testemunho de Cristo. Se nós nos perdermos nisso, irmãos, como aconteceu com Sansão, quando o poder lhe foi tirado, ele se tornou como qualquer um dos homens. Nós temos que nos livrar da síndrome da mediocridade. Achamos que não temos nada, não somos nada. Calma. Por um lado, você precisa ter consciência que isso é quanto à sua vida natural. O perigo é você perverter o sentido das coisas espirituais e as experiências na sua vida. Porque as experiências extraordinárias de Cristo na nossa vida não é para nos tornar grandes, importantes, poderosos, mas para que a vida de Cristo flua em um coração rendido e quebrantado. E nós precisamos saber que aonde quer que estejamos, nós estamos aqui para sustentar o testemunho de Cristo. Nós somos o seu vaso, nós somos os seus canais, nós somos os seus instrumentos, nós estamos aqui para expressar Ele. Isso significa sustentar o testemunho de Cristo. Em terceiro lugar, a história de Sansão nos ensina que a fonte para todo o poder espiritual é uma vida de consagração. Aonde estava o poder que se manifestava de maneira tão extraordinária na vida de Sansão? Nos seus músculos? Não. Na sua consagração. A consagração era a fonte do poder espiritual. Toda a sua força ele derivava da sua vida de consagração. Se você observar, irmãos, se você buscar ter discernimento, você vai perceber que todo o trabalho do inimigo contra nós é destruir a nossa vida de consagração. Porque, consequentemente, ele vai destruir o nosso testemunho, ele vai destruir a nossa vocação. Ele vai destruir o vigor espiritual. Aí está um ponto importante para todos nós considerarmos aos pés do Senhor: vida de consagração. A vida de consagração é uma vida de total sujeição a Deus, é uma vida devocional, é uma vida piedosa. Irmão, ser um cristão espiritual não é opcional, é radical. Nós temos que ser cuidadosos, porque hoje parece que ser uma pessoa espiritual, ter aspirações espirituais, é uma coisa antiquada, é uma coisa absurda. Como hoje tudo está ficando absurdo. Vai chegar um dia que as pessoas vão perguntar para você assim: você é casado com uma mulher? E você, irmãos, não pode ficar constrangido, porque a sociedade vai ficar constrangida. É para isso que está caminhando este mundo, irmãos. Vocês percebem que aquilo que era abominável algumas décadas atrás, hoje já faz parte da cultura moderna. Nós não andamos segundo esses valores. Você não precisa ter vergonha de ser uma pessoa que ama o Senhor e de dizer isso publicamente. Você não precisa ficar constrangido de dizer que abomina este mundo. Você tem que ter alegria nisso, irmãos. Porque se você observar, existe um espírito maligno, sutil, que faz parte dessas trevas densas que está sobre esta humanidade. À medida que o nosso Senhor vai se aproximando de nós, sua vinda, mas essas trevas vão se tornando densas. Satanás tem usado todas as suas forças, todas as suas sutilezas, para nos atingir, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja não, irmãos, a igreja não está no maligno, a igreja está em Cristo. Por mais que Satanás tenha procurado perverter seu caráter, sua identidade, o seu chamamento, ainda há um povo nessa terra
que sustenta o testemunho do Senhor. Embora temos pouca força, como 2 ou 3, mas a nossa obsessão é pela presença do Senhor entre nós. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu quero que vocês observem isso, a consagração como fonte do poder espiritual. E a quarta lição que aprendemos com a vida de Sansão, com a história de Sansão, é que o propósito de Deus não falhará. O que Ele determinou cumprir, Ele vai cumprir. Ele não alcançou o que ele buscava com a força de Sansão. O que ele alcançou, ele buscou com a fraqueza de Sansão. Irmãos, isto é maravilhoso. O que é glorioso em toda essa história é você ver isto, porque é também na nossa história. É você olhar para a nossa história. Porque eu creio que cada um de nós, quando nos vemos na luz do Senhor, como no espelho, nós vemos, ou nos vemos, você sabe quem é você. Você vê justamente quem você é na luz do Senhor, suas fraquezas, incapacidades, as debilidades. E uma pergunta surge: como pode Deus usar uma pessoa como eu? Meus irmãos, escute, lembre-se, o poder de Deus sempre vai se manifestar na sua vida através da consagração. Se nós não entendermos isso, nós jamais saberemos, experimentaremos a realidade do poder de Deus. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui. Os capítulos 14 e 15 do livro de Juízes. Nós não vamos ler todo este capítulo 14, tampouco 15, mas apenas mostrar algo aqui. O capítulo 14 do livro de Juízes vai nos mostrar a força de Sansão. Então, vejamos aqui alguns textos, nos capítulos 14 e 15, e também o 15, é claro, vai nos mostrar a força de Sansão. Olha o versículo 6. Se você ler o versículo 6, você vai ver que o Espírito do Senhor veio sobre ele, aí ele matou um leão. No versículo 19, mais uma vez, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele matou 30 homens e tomou seus despojos. Capítulo 15, versículos 4 e 5, imagina, irmãos, olha que poder extraordinário. Com 300 raposas, ele destruiu as plantações de olivais e os vinhedos dos filisteus. Ainda no capítulo 15, os versículos 15 e 16, com uma queixada de jumenta, ele matou 1000 homens. Poderoso esse homem? Muito. Forte? Muito. Talvez é assim que nós o avaliemos. Esses 2 capítulos, eles vão mostrar para nós a força de Sansão. Como ele era forte. Como ele tinha vigor, coragem, ousadia. Como ele esmagava os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. Agora, quando você chega no capítulo 16, esse capítulo 16 vai mostrar a fraqueza de Sansão. O quanto ele era fraco. No versículo 1, diz que ele se envolveu com uma prostituta. E no versículo 4, diz que ele apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Você sabe o que significa Dalila no hebraico? Fraqueza. Significa que, espiritualmente falando, ele se apaixonou pela fraqueza. Isto tem uma conotação espiritual, sim, irmãos. Nós precisamos extrair este aspecto espiritual. Porque Sansão, ele se apaixona pela fraqueza. Isso vai governá-lo. Meus irmãos, quantas lições nós podemos extrair deste ponto? Essa paixão de Sansão por Dalila vai destruir a fonte do seu poder espiritual. Aqui nós vamos encontrar algo muito importante. Na história de Paulo, a graça se aperfeiçoa sobre a fraqueza.
Na história de Sansão, o Senhor quer dizer para nós que a consagração é que nos ajuda a vencer a força da nossa carne. A graça é o que precisamos, irmãos, para suportar as fraquezas, as debilidades, as lutas, as provações, as tribulações. Já aqui na história de Sansão, nós vamos ver como a consagração é o único caminho que nós poderemos andar, cultivar, viver para vencer a força da nossa carne. É o andar no Espírito. Andar no Espírito. Observe o que aconteceu com ele. Você sabe que Sansão, ele tinha um enigma. Seus amigos não poderiam decifrar esse enigma. É chamado enigma de Sansão aqui no capítulo 14. Isso tem uma lição para nós. Tem uma grande lição para nós. Ele colocou o enigma para os seus amigos, mas eles não puderam decifrar. Da mesma maneira, nós também temos o enigma. A nossa vida é um enigma. O mundo não entende, irmãos. O mundo não compreende o enigma da nossa vida interior. É algo entre nós o Senhor. Como está em Cantares, capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, amada minha. Nosso interior é um jardim para o Senhor. O mundo não compreende. O mundo não discerne. Para o mundo isso é loucura religiosa. Para nós isso é realidade espiritual. Para nós isso é como que um espelho da vida celestial na terra. E é verdade, irmãos. Esta era a vida de Sansão, um enigma. Mas ele foi brincando com a sua carne. Ele foi amando a sua carne. À medida que ele foi amando a sua carne, ele foi perdendo o vigor espiritual. Ele foi perdendo a sua consagração. Aqui tem uma lição muito grande para nós. Deixe-me contar algo para vocês. Está lá em Jeremias capítulo 35. Mas não abra agora. Amados irmãos e irmãs, se nós não entendermos o nosso chamamento, a nossa vocação, a nossa consagração, se nós desprezarmos tudo isso, irmãos, o preço será alto demais nessa vida. Você vai perceber que não vai valer a pena. Nós não podemos brincar. Não é possível que nesta hora final você vai brincar. Você vai retroceder. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Não é hora de retroceder. Se existe um momento que nós precisamos cultivar os valores espirituais, o vigor espiritual, se há um momento que nós precisamos desesperadamente pedir ao Senhor, dá-me fome de Ti, da Tua presença, não retires de mim o Teu Espírito Santo, renova dentro de mim a alegria da Tua salvação, a hora é esta, irmãos. Nós estamos necessitando destas experiências em nossa vida, porque Satanás trabalha de todas as formas, com todos os seus recursos infernais, com todas as suas ciladas, sutilezas contra nós. E se nós não nos apercebermos disso, nós seremos atraídos, nós seremos distraídos. Quando a Bíblia diz que o inimigo ele ruge como um leão, há uma história interessante para você meditar sobre isso. Quando o leão vai atacar sua presa, ele faz uma escolha. Então ele vai tentar atingir os novinhos, os indefesos. Ele vai atacar aqueles que estão doentes. Ou então, por último, ele vai procurar aqueles que estão desarraigados, afastados do rebanho. Ele tem 3 opções. E é isso que Satanás tem feito, irmãos. Irmãos que não crescem, que não amadurecem, que são eternos bebês, são presas vulneráveis. Pessoas que estão enfrentando um desânimo na sua vida, uma fraqueza,
Um pecado que você não consegue vencer, você batalha, batalha, batalha e cai, batalha, batalha, batalha e cai, começa a caminhar, cai de novo. Você vai adoecendo espiritualmente, você vai perdendo o vigor, você vai perdendo a fome de comunhão, de oração, a fome da palavra. Isso vai se tornando uma rotina. Você só se arrepende para pecar de novo. Esse tipo de pessoa também é muito vulnerável. Satanás, ele vai criando circunstâncias. Aí você diz, eu não tenho conseguido reunir porque o trabalho aumentou, eu estou muito ocupado. E às vezes essa ocupação, esse desespero, é por causa de dívidas. E muitas dessas dívidas, as pessoas contraem sem discernimento, porque seus corações são governados por desejos e não pelas necessidades. Compra o que sente, compra o que vê, compra o que quer. Aí precisa trabalhar muito, mas por detrás disso existe as sutilezas do inimigo. Aí a pessoa tem que trabalhar muito e quando olha para trás, quantas reuniões da mesa não participa mais? Quando você vê, você está desarraigado. Aqui há um outro tipo de pessoa, vulnerável aos ataques de Satanás. Oh, irmãos, que o Senhor tenha liberdade de passar em revista sobre nós, que Ele possa checar cada um dos nossos corações. E se você sente que esta é a palavra de Deus para você agora, abra o teu coração para o Senhor. Diga para Ele, sonda-me, ó Deus, vem, conhece os meus pensamentos, a minha condição, vê os caminhos maus que estão dentro de mim, restaura-me e guia-me pelo teu caminho, Senhor. Traz-me de volta para o centro da tua vontade. Porque quando você olha a vida de Sansão, foi justamente o que aconteceu com ele. Ele vai se afastando, vai se envolvendo. Quando ele vê, ele é um prisioneiro, ele caiu dentro de um cárcere, que ele não conseguia mais sair. Oh, irmãos e irmãs, que o Senhor guarde as nossas emoções neste mundo, os nossos afetos, que nós venhamos colocar tudo isso debaixo da vontade do Senhor. Então aqui você vai ver que uma das questões cruciais do nosso tempo tem sido as astutas ciladas do diabo, o que ele tem feito para nos tornar presas fáceis para os seus ataques. E aí nós vamos perdendo o testemunho, a nossa vocação. Você precisa entender que no meio dessa geração corrompida que está aí, nós somos como luzeiros do Senhor. Nós somos como luzeiros. Deixe-me contar algo para vocês. Agora sim, quero que vocês abram suas Bíblias aqui no livro de Jeremias, capítulo 35. Uma história linda, irmãos. Essa história vai jorrar mais luz sobre tudo que está sendo dito aqui. A história dos recabitas. A história dos recabitas. Interessante quando você estuda a raiz da palavra recabitas no hebraico, da ideia de fracos, pequenos. A história dos recabitas, Jeremias 35. Deixe-me fazer uma abordagem rápida sobre eles. Os recabitas eram um povo, um grupo de pessoas nômades, que viviam em Jerusalém. A história deles remontava 250 anos antes, no tempo de Jeú. Iniciou-se com Jonadab, que era filho de Recabe. E ele instruiu os seus descendentes sobre alguns princípios. Então, quando você estuda aqui, deixe-me colocar alguns textos, por favor. Versículo 5, Jeremias 35, 5. Está assim: e pus diante dos filhos da família dos recabitas taças e copos cheios de vinho. E lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou dizendo: não beberei jamais vinho.
nem vós, nem vossos filhos. Nem edificarei casas, nem semearei sementes, nem plantareis, nem possuireis, mas morareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, onde vós peregrinais. E nós obedecemos a voz do nosso pai Jonadab. Versículo 9: e de não edificar casas para a nossa morada, e de não ter vinha, nem fazenda, nem semente. Imagine, irmãos, neste contexto aqui, por favor, concentre sua mente para avaliar essa história dentro do contexto aqui da história de Jeremias. Quando Nabucodonosor começou as suas investidas contra a cidade de Jerusalém, os recabitas vieram para dentro da cidade. E aí eles viviam espalhados, escondidos, dentro dessa cidade. Observe o versículo 11, que é um ponto muito importante também para extrairmos uma lição. Sucedeu, porém, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu à terra, dissemos: vinde e ocultemo-nos em Jerusalém. Frase linda, irmãos. Então os recabitas, eles viviam ocultos dentro da cidade. Eles eram um povo que não se misturavam. Eles tinham um testemunho particular. A vida deles era uma vida baseada no relacionamento com Deus. Escute isso, irmãos. Podemos descrever assim, que aquele era um tempo de uma terrível apostasia. E Jerusalém estava debaixo do juízo do Senhor, juízo eminente. Por quê? Porque Jerusalém não recebia a mensagem de Deus. Podemos comparar Jerusalém no tempo de Jeremias com a degradação espiritual do nosso tempo, a apostasia. Agora veja que quadro lindo o Senhor nos dá aqui. No meio dessa degradação espiritual, no meio dessa apostasia, havia um grupo de pessoas que estavam ocultos ali dentro. Vê isso, irmãos? Havia um povo que estava oculto ali dentro. Aí o Senhor diz para Jeremias: toma os recabitas, leve eles para dentro da minha casa. Essa é uma figura linda também. Por que não podia ser fora da casa do Senhor? Porque esta visão do templo sempre tinha o aspecto sagrado, o aspecto do temor, o aspecto da reverência. Então eles entraram ali na recâmara. Aí Jeremias colocou vinho em vários copos e serviu eles. Eles disseram: não bebemos vinho, não bebemos. Vê se você consegue extrair a revelação do quadro aqui. Vinho tem uma tipologia que diz respeito à alegria, ao gozo deste mundo. Entende? Gozo. Como também é uma figura do sangue de Cristo. Então aqui nós precisamos entender que de maneira restrita a figura do vinho fala de gozo e de alegria. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós, irmãos? Não havia alegria na sua casa. Por isso que eles não beberam aquele vinho, porque aquele vinho não representava uma alegria espiritual. O Senhor diz para eles, ou para nós, através da história deles, essa é a visão. Jeremias serviu eles, ele disse: nós não bebemos vinho. Nosso pai Jonadab nos ensinou para não beber vinho. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Isso significa que Deus está dizendo: o gozo, a alegria de vocês não é deste mundo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você consegue fazer a ligação? Está aqui. A alegria de vocês não está no mundo, não está nas coisas do mundo, não está no prazer do mundo. Você vê isso lá em João 2, aonde Jesus começa o seu ministério? Num casamento. E também a consumação do seu ministério é um grande casamento. Cristo é a igreja, o Espírito é a noiva dizendo: vem. Agora por que, irmãos? Que linda lição. Aí você sabe que naquela história de Canaã, o que acabou ali? O vinho. Mas graças a Deus, irmãos, que naquele casamento Jesus estava presente. Quantas vezes no nosso casamento o inimigo rouba a alegria?
Você perde a alegria com a sua esposa, com o seu esposo, você perde a alegria na sua casa, e Satanás vai entulhando o seu coração com outras coisas, com tantas ocupações, com tantas diversões, com tantas distrações, mas você perdeu a alegria. Aí Satanás começa a mostrar outros caminhos, outras oportunidades. Aí você começa a se envolver com a internet, você começa a se envolver com outras pessoas. É isso que ele vai fazendo, isso é uma obra maligna. Meu irmão, minha irmã, se você está sendo atraído por essa sedução da serpente que enganou Eva, não deixe Satanás te enganar. Peça para Jesus: Senhor, vem para o meu casamento, Senhor. Traz de volta a alegria no meu casamento. Não é que você perdeu a alegria pela sua esposa, é que em algum momento da sua vida você perdeu Cristo. Porque a nossa alegria não é circunstância, nossa alegria é uma pessoa. Então quando você, ou se você tem perdido a alegria no seu casamento, veja que lugar Cristo ocupa nele. Isso poderá fazer a diferença para a vida ou para a morte, para a restauração ou para a destruição. Então aqui na história dos recabitas, é o mesmo contexto do vinho. Alegria. Espiritualmente significava que eles não deveriam buscar nenhuma outra forma de alegria, nenhuma forma de gozo externo, porque a vida deles era uma vida baseada na experiência com Deus. Eles não deveriam colocar os seus corações nas coisas deste mundo. Meus irmãos, será que nós precisamos expor muitos versículos do Novo Testamento que fortalece essa revelação do capítulo 35 aqui de Jeremias? Claro que não. Nós somos exortados por inúmeros textos a não amarmos o mundo, a não amarmos as coisas do mundo. Aqui está, irmãos, um pequeno grupo de nômades, isto é, vamos colocar a palavra certa, de peregrinos. Sabe uma coisa linda que os recabitas tinham? Era a consciência de peregrinos, uma consciência que nós temos perdido. Nós estamos enraizados neste mundo, nós estamos tão presos neste mundo. O mundo tem se tornado um cárcere para você, meu irmão, minha irmã. Você não consegue sair, você não consegue expressar o Senhor. O testemunho do Senhor na sua vida tem sido invalidado por causa de um coração mundano, por causa de uma vida carnal. Você tem perdido o vigor, você tem perdido a consagração. Entende? Foi isso que aconteceu com Sansão. Agora que história linda temos aqui, irmãos. A história dos recabitas, a consciência de peregrino. O meu reino não é deste mundo eu não sou. É isso que governava o coração deles. Eles não andavam segundo os padrões de Jerusalém daquele tempo. Eles andavam fora do padrão, fora do contexto, do curso da era. E é o que a Bíblia diz, irmãos. Nós éramos filhos da ira, como os demais, andávamos segundo o curso deste mundo. Hoje nós não andamos segundo o curso deste mundo. Hoje nós temos que andar segundo os movimentos celestiais. Nós temos que andar governados pela palavra. Nós temos que andar segundo o Espírito de Deus. Será que é esse o nosso andar, irmãos? É isso que define a nossa vida? É isso que define a nossa consagração? É isso, irmãos? Ou são os padrões, os modismos desta geração? Paulo diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo. Esse é um ponto, mas olha o que ele diz anteriormente. É um grito, irmãos, é um brado. Poucas vezes você vai ver isso nos escritos de Paulo. Rogo-vos. Estude esta palavra, procure descobrir a força desta expressão. Você vai ficar impressionado. É um brado, é um grito de profundo desespero, porque é algo que nós não podemos perder de vista, é algo que nós precisamos manter diante de nós. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que isso, irmãos? Vida de consagração. Nosso corpo, que a Bíblia chama de templo do Espírito, casa de Deus.
casa de Deus, nosso corpo, como um sacrifício. A ideia ali é aquele sacrifício que é oferecido e queimado, e sua fumaça sobe para Deus. Qual tem sido o aroma do testemunho do nosso corpo, da nossa vida diante de Deus? Que culto nós somos para Deus? Irmãos, Deus ama a adoração. Deus tem prazer nos cânticos do seu povo, mas Deus busca adorador, verdadeiros adoradores que o adorem. Adoração não começa quando você chega na reunião e abre a boca para cantar um cântico. Adoração, em primeiro lugar, é a vida que você tem. É a vida que você tem. Essa vida exala uma fragrância. É isso que Deus anela sentir da nossa vida. Compreende? Aí Ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo. O contraste da interpretação que você pode fazer aqui é simples. Se a nossa vida está em conformidade com este mundo, então nós não somos um culto para Deus. Então, meus irmãos, olhem aqui os recabitas. Que coisa linda. Eles tinham uma consciência de peregrinos. Eles tinham a consciência que eles não deviam se comportar como as demais pessoas. Isso era uma vida de consagração. Eles não deveriam entrar na onda. Eles viviam uma vida oculta ali. Como o enigma de Sansão, assim também a nossa vida é um enigma. Nós temos uma vida oculta. Dentro dessa geração pervertida, nós somos luzeiros. Nós temos que ser diferentes e fazer diferença. Nossa vida tem que causar impacto. Nosso testemunho tem que causar impacto. As pessoas que estão perto de nós, elas precisam sentir impacto. Você pode imaginar que centenas, dezenas de pessoas ímpias que estão indo para o inferno, e de alguma maneira, direta ou indireta, convivem, estão perto de você. Talvez elas nunca tenham visto ou ouvido de você um testemunho de salvação, um testemunho celestial, o testemunho do amor de Deus. Como é possível isso, irmãos? Como é possível? Nós não podemos nos ocultar desta maneira. Isso não é correto, esse tipo de vida não está correto. Não era dessa maneira que os recabitas se ocultavam. Eles estavam ali escondidos, mas não omissos, porque a vida deles era uma grande mensagem para toda Jerusalém. Era isso que o Senhor estava dizendo para Jeremias. Está vendo, Jeremias? Esse povo ama e preserva a palavra de Jonadab, mas a nação de Jerusalém não ouve e não preserva a minha palavra. Eles são obedientes à palavra de um de seus ancestrais, mas este povo não é obediente à minha voz. Aí, irmão, só para terminar aqui, olha o que o Senhor diz para os recabitas, versículo 19, aqui do capítulo 35 de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não faltará de Jonadab, filho de Recabe, varão que esteja em minha presença todos os dias. Sabe qual era a recompensa, o galardão do Senhor para os recabitas? É que durante toda a vida deles, eles teriam a presença de Deus. Irmãos, este é o fruto da consagração. Porque a perda da consagração é a perda da presença de Deus. Foi justamente isso que aconteceu com Sansão. No momento que ele perdeu a consagração, ele perdeu o seu vigor. Ele foi para o cárcere. Ele se tornou um testemunho de vergonha, de opróbrio. Mas, nesse texto que nós lemos, lindo texto, irmãos, lindo texto, e gostaria de concluir fazendo essa leitura com vocês. Aqui no capítulo 16, quando diz, no versículo 28,
Ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, peço-te que te lembres de mim. Aí ele pede: dá-me força. Ele ora e diz: Senhor, dá-me força. Oh, irmãos, que esta seja a nossa oração nesta manhã. Dá-me força, Senhor. Você sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Se a força é resultado da vida de consagração, Sansão sabe que ele pecou foi contra a sua consagração, ele falhou foi contra a sua consagração. A perda da força foi porque ele perdeu a sua consagração, ele perdeu a sua vocação, ele perdeu o seu chamamento. Mas Deus não perde o seu propósito, Deus não anula o seu propósito. Então ele ora e diz: ó Senhor, dá-me força, só esta vez. E com certeza ele sentiu de alguma forma, porque a força do Senhor nos traz alegria, nos traz gozo. Ele juntou seus dois braços sobre aquelas duas colunas. Aí no versículo 30, ele diz: morra eu com os filisteus. E ele inclinou-se com força, e aquela casa caiu, matando todos os seus príncipes e todo o povo que nela estava. Aí esse texto: foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Imagina que na morte, quando Sansão chegou ao fim de si mesmo, foi através dessa morte que Deus alcançou a maior vitória sobre a vida dele. Irmãos, que nós tenhamos coragem de dizer isso para o Senhor: Senhor, me reduza, Senhor, leve-me ao fim de mim mesmo, para que o Senhor encontre um caminho de bênção através de mim, Senhor. Se nós não experimentarmos isso, irmãos, nós nunca saberemos o que é viver uma vida de cruz. Estaremos na contramão da vontade de Deus, do propósito de Deus. Viveremos a vida cristã centrada no nosso ego, nos valores deste mundo. E você está vendo aqui, é justamente o contrário. Nosso viver é na contramão de tudo que rege os valores deste mundo, irmãos. Deus não quer a nossa força, Deus não quer a nossa capacidade. Deus quer nos levar ao fim de nós mesmos. Como disse Paulo: dia após dia morro, experimentar a morte em mim, saber que eu não sou nada, que a força, o poder deriva da consagração, de uma vida de rendição, de uma vida de peregrino. É isso, irmãos, aqui está a chave da bênção espiritual. Como nós vimos na vida de Paulo, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Se você quer experimentar a vida cristã madura, se você quer experimentar uma vida cristã celestial, dia após dia, é claro, você vai ter lutas, você vai ter batalhas, decepções, frustrações, tristezas. Veja as biografias daqueles homens de grande envergadura espiritual, veja como o Senhor os esmagou. Veja a história de Spurgeon, que lutava contra uma depressão terrível que o esmagava, que o lançava num pântano de autocomiseração, que o fazia sentir um verdadeiro pó, um verme, um indigno. Agora, irmãos, veja o caminho de Deus na vida desse homem. Veja isso. É assim, irmãos. Cada um que você estuda na Bíblia, cada um, você vai ver como o Senhor os esmagava. Mas você vai ver a glória do Senhor. Irmãos, o resultado final da nossa vida vai ser a glória de Deus em nós. O resultado final vai ser Cristo formado em nós. Veja, irmãos, Efésios 2:7, quando Paulo diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça para conosco, os que cremos. Parafraseando, ele vai abrir a cortina da glória e vai mostrar a todos nós, mas o que ele vai mostrar? A riqueza da glória da sua graça para conosco. É isso que vai ser visto em nós, a riqueza da glória da sua graça.
Lembre-se, o tempo é a menor partícula da eternidade. Nós podemos viver aqui 70, 80 anos, você sabe disso. Mas como já foi enfatizado, nós precisamos ter uma visão da nossa vida na eternidade, aonde estaremos para sempre. E é isso que você precisa ver, a ocupação eterna que você terá eternamente. É para isso que Deus está trabalhando tão duro para formar Cristo em nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Ele possa poderosamente prosseguir falando a todos nós. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Louvado é o teu nome para todo sempre, Senhor. Exaltado para todo sempre é o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos coração, ou corações de homens e mulheres consagrados, como aqueles recabitas. Senhor, que nós venhamos entender o peso da nossa vida de consagração, do nosso chamamento, da nossa vocação, do testemunho. Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos nesta hora de uma intervenção do Senhor na nossa vida, porque sabemos da sedução desta era, das artimanhas, da sutileza, dos dardos inflamados do maligno, com o único propósito, destruir o poder em nossa vida de consagração. Por isso nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa, através da tua palavra viva e eficaz, penetrar a tua voz em cada um de nós, e fala, Senhor, restaura-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, traz-nos de volta para ti, Senhor, que levando-nos ao fim de nós mesmos, o Senhor possa ter a tua maior vitória sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que essa carnalidade que há em nós, este velho homem, que muitas vezes tem sido usado terrivelmente pelo inimigo, com o único propósito de destruir o nosso vigor espiritual, ajuda-nos, Senhor, para que este velho homem seja mantido crucificado na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a entender o valor de manter o nosso velho homem na cruz. Oh Deus, para que em nós opere a tua vida, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.